Olá, meus irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero refletir com os irmãos com base em João, capítulo 1, versos 1 a 5, depois versos 9 a 14, e também no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 1 a 7, e 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. E nós vamos, meus irmãos, estar refletindo acerca de Jesus, acerca do fato de que Ele, Jesus, fez algo por nós. Então diz assim, João 1, de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Agora, versos 9 a 14, diz assim, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu fiz essa leitura na versão revista e corrigida, Almeida, revista e corrigida. Agora eu quero ler Isaías capítulo 53, versos 1 a 7. Esse texto eu vou ler na versão revista e atualizada, que diz assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Agora leio 1 Coríntios 15, apenas o verso 3, na versão revista e corrigida. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Meus irmãos, em seu livro A Atualidade dos 10 Mandamentos, o já falecido pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, comentando o primeiro mandamento, onde Deus ordena, não terás outros deuses diante de mim, ele diz que Deus podia fazer essa exigência, tinha o direito de fazer essa exigência, porque ele era e é o único Deus, e havia feito muito pelo povo de Israel. Veja, nas próprias palavras do pastor Isaltino, ele diz assim: mas por que o pedido não terás outros deuses diante de mim? Não se deve pensar que há outros deuses e que Yahvé os tema. Não. A exclusividade é pedida porque só há
Ele. Só Ele é Deus e não há ninguém além dele. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus, fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 5 e 6. Por aquilo que fez, Yahvé podia pedir exclusividade de seu povo. Ele somente e mais ninguém. Ele devia ser adorado pelo que fez e pelo que era. E trazendo a realidade desse mandamento para a atualidade, porque o livro tem esse tema, né, a atualidade dos 10 mandamentos, então o pastor Isaltino ele diz assim: da mesma forma, devemos pensar que Deus se revelou em seu Filho Jesus Cristo como Salvador. Deus estava em Cristo, diz 2 Coríntios 5,19. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz João 1, versículos 1 e 14. Então, ele fez algo por nós. Cristo morreu por nossos pecados, 1 Coríntios 15, 3. Nós não estivemos no Egito geográfico, mas no espiritual nós fomos libertados do poder do pecado, tirados do domínio das trevas e transportados para o reino do Filho do amado. Ele, e só Ele, deve merecer o nosso culto, a nossa confiança e deve ser a paixão maior de um cristão. Então, meus amados irmãos, Ele, Deus, em Jesus, fez algo por nós, algo grandioso. E os textos que nós lemos no início desta nossa reflexão nos revelam isto. Vamos ver. Primeiro, nós vemos que ele se fez carne. O que ele fez por nós? Ele se fez carne. Nós vemos isso em João, capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne. Então, em Jesus, Deus se fez carne. Ora, meus irmãos, nós sabemos que Deus não é carne. Deus é espírito. A mulher samaritana, lá em João 4, Jesus disse, dentre outras coisas, que Deus é espírito, mas em Jesus, Deus se fez carne. Ora, Deus não deixou de ser Deus, mas ele tornou-se Deus em carne humana. O Verbo, que conforme lemos no verso 1 de João 1, era desde o princípio, e que estava com Deus e que era o próprio Deus, transforma-se agora num evento temporal, num ponto da história limitado à circunstância do tempo. Ele, através de quem toda a criação ganhou existência, torna-se agora uma criatura finita. Ele continuou 100% Deus, mas também tornou-se 100% homem. O infinito sujeitou-se à finitude, o eterno conformou-se ao tempo. O sobrenatural reduziu-se ao natural. O Verbo pré-existente esvaziou-se de sua glória divina, tornando-se homem e tomando o lugar de servo. A majestade divina foi encoberta pela carne. E ele fez isso por nós. Ele fez isso por mim e por vocês. Ele não fez isso por alguma necessidade sua própria, mas por uma necessidade nossa. Deus, meus irmãos, no Antigo Testamento havia feito muitas promessas e demonstrar misericórdia a nós através de um varão para isso destinado. E quem dentre os homens poderia ser esse varão? Ninguém. E por isso e para isso Jesus se fez carne para confirmar as promessas de Deus em nosso favor. Cristo se fez carne para destruir as obras do diabo, derrotar como homem a Satanás. Em 1 João 3,8 nós lemos: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. E lá em Hebreus 2,14 nós lemos que assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, está falando de Jesus, igualmente participou. Para quê? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Cristo se fez carne para destruir as obras do diabo, para derrotar como homem a Satanás.
Cristo se fez carne para, na carne, nos dar o exemplo de uma vida santa, consagrada a Deus. E também Cristo se fez carne e habitou entre nós para ser o portador de uma nova aliança entre nós e Deus. O Verbo divino humilhou-se a si mesmo por nós. Então, ele fez algo por nós. O que ele fez? Primeiro, ele se fez carne, segundo os textos que nós lemos aí no início, né? Primeiro, ele se fez carne. Segundo, ele habitou entre nós e sofreu as nossas dores. Esse termo habitou, meus irmãos, na Bíblia significa tabernaculou ou armou tenda. E se com isso o Espírito Santo não faz uma referência direta, pelo menos nos faz lembrar que Deus uma vez já, entre aspas, tabernaculou entre o seu povo. Porém, naquela ocasião, lá no Antigo Testamento, no deserto, de forma apenas gloriosa, apenas majestosa. Em Êxodo 25, Deus dá instruções a Moisés sobre algumas coisas para o povo fazer. Dentre elas, construir um tabernáculo para que ele, Deus, pudesse habitar entre eles. E em Êxodo 40, depois de o tabernáculo ficar pronto, nós lemos que uma nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então Deus tabernaculou entre nós, entre o povo, armou a sua tenda, mas apenas de forma gloriosa ou de forma majestosa. Agora, em Cristo, Deus novamente, entre aspas, tabernaculou entre nós. Porém, meus irmãos, desta vez, além de glória, houve também humilhação e sofrimento. Ele habitou entre nós e sofreu as nossas dores. Deus em Cristo sofreu as nossas dores, visto que vimos isso de forma profética, né, no texto que lemos, Isaías 53, de 1 a 7, profecia já cumprida. Então essa foi a segunda coisa que ele fez por nós. Ele habitou entre nós e sofreu as nossas dores. E terceiro, 1 Coríntios 15, 3, ele morreu por nós. Cristo morreu por nós para sancionar, isto é, para tornar legal o testamento divino favorável a nós. Veja o que lemos em Hebreus 9, 16 a 17. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, a morte de Cristo foi vicária, isto é, substitutiva em nosso lugar, e satisfez a justiça divina que exigia a nossa condenação. A morte de Cristo foi um ato redentor. Então ele, Cristo, fez algo por nós. Estamos chegando aí no Natal, quando comemoramos o nascimento de Jesus. É interessante, né, nós lembrarmos aquilo que Jesus fez por nós. Deus em Cristo se fez carne. Deus em Cristo habitou entre nós e sofreu as nossas dores. Deus em Cristo morreu por nós. Tudo isso, meus irmãos, ele fez por nós, em nosso favor. E diante disso, qual deve ser a nossa reação? A resposta não é muito difícil. A resposta é relativamente simples. Qual deve ser a nossa reação? Nós devemos nos dar àquele que se deu por nós. Devemos, como diz a palavra, nos apresentar a ele em sacrifício vivo, santo e que lhe é agradável. Se Deus, na pessoa do Filho, se fez carne, habitou entre nós, sofreu as nossas dores e morreu por nós, o mínimo que nós podemos fazer é viver por ele e por sua causa. Devemos viver de forma tal para ele que seja também nossa a expressão de Paulo, quando ele disse: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nada que nós fizermos, meus irmãos, poderá ser considerado grande demais, como bem se expressou o atleta inglês Charles Studd. Ele disse assim: se Jesus é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício meu por ele é grande demais.
Isaac Watts também expressou a mesma verdade quando ele escreveu assim: amor tão admirável e sublime requer o meu coração e minha vida, tudo que tenho e tudo que sou. Então essa deve ser a nossa reação. Tem sido essa a nossa reação? Eu quero desafiar você hoje a decidir-se, se ainda não fez, por reagir assim diante de tal amor e sacrifício. Quero desafiar você a se dar mais e mais por Cristo e pela causa de Cristo, considerando que nada é custoso demais diante daquilo que Cristo fez por você. Lembre-se, ele se fez carne por você. Ele habitou entre nós e sofreu as nossas dores por você, por todos nós, né? E ele morreu por você. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus possa aplicar e trabalhar essa palavra em nossos corações. Amém.